Barry Gibb passou décadas sob os holofotes, cativando o público com sua voz lendária e música atemporal. Mas por trás da fama, sempre houve uma constante em sua vida. Sua esposa, Linda Gray. Agora, após anos mantendo sua vida privada longe dos olhos do público, Barry finalmente revela a verdade. Junte-se a nós enquanto desvendamos a história não contada de Barry Gibb e da mulher que mudou sua vida para sempre. As origens humildes de Barry Gibb. Barry Gibb nasceu em 1º de setembro de 1946 em Douglas, na ilha de Man, uma pequena ilha entre a Inglaterra e a Irlanda. Seu nome completo é Barry Allen Crompton Gibb, e ele nasceu na maternidade Jane Cruel. Desde cedo, a música foi uma parte importante da vida de Barry, e sua jornada para se tornar um dos músicos de maior sucesso da história começou cedo. Barry nasceu em uma família de músicos. Seus pais, Hugh Gibb e Barbara Gibb, eram originários de Manchester, Inglaterra. Barry tinha uma irmã mais velha, Leslie Evans, que foi a primogênita da família. Os Gibb tinham uma rica ascendência com raízes inglesas, irlandesas e escocesas. Seu pai, Hugh, nasceu na Escócia, enquanto sua mãe tinha ascendência inglesa e irlandesa. Os Gibbs se mudaram para a ilha de Man antes do nascimento de Barry e viveram lá por vários anos antes de finalmente retornarem a Manchester. A vida nem sempre foi fácil para a família, mas eles eram muito unidos e o amor pela música os mantinha juntos. O pai de Barry, Hugh Gibb, era baterista e seu amor pela música teve grande influência sobre Barry. Hugh tocava em hotéis locais em Douglas e o jovem Barry frequentemente o assistia se apresentar. Ver a paixão do pai pela música despertou algo dentro dele. Barry era fascinado por ritmo, melodias e pela energia que a música podia criar. Mesmo criança, sentia uma forte atração pela música. Barry não era o único na família com talento musical. Seus irmãos gêmeos mais novos, Robin e Maurice, nasceram alguns anos depois, e juntos formariam a lendária banda The Blues Group. O pai sempre apoiou seus sonhos musicais, incentivando-os a seguir sua paixão. O nome completo de Barry inclui o nome do meio Crompton, que tem um significado especial em sua família. Foi escolhido para homenagear Sir Samuel Crompton, um ancestral distante conhecido por suas contribuições para a indústria têxtil. Embora Barry não tenha seguido seus passos, seu nome carrega um senso de história e orgulho. Outro detalhe interessante sobre o nome de Barry é que seu nome do meio, Allen, foi dado em memória do irmão mais novo de seu pai, que faleceu na infância. Isso demonstra o quanto a história da família significava para os pais de Barry e o quanto eles valorizavam seus entes queridos. Desde muito jovem, Barry mostrou um forte interesse por música. Ao contrário da maioria das crianças da sua idade, ele não se interessava por brinquedos ou outras atividades comuns da infância. Em vez disso, ele era atraído por sons, melodias e instrumentos. Quando ainda era pequeno, já cantava e experimentava com música. Barry adorava ouvir discos e cantar junto. Seus pais logo perceberam seu talento e o incentivaram a desenvolvê-lo ainda mais. Como sempre havia música em casa, isso se tornou algo natural para ele. O amor de Barry pela música era evidente desde o início, mas um acidente na infância poderia ter mudado tudo. Vamos ver o que aconteceu a seguir. Um acidente que mudou seus primeiros anos. Quando Barry Gibb tinha apenas 2 anos de idade, ele sofreu um acidente que mudaria sua vida. Um dia, ele acidentalmente puxou um bule de água fervente sobre si mesmo, causando queimaduras graves em seu corpo. As queimaduras foram tão graves que ele precisou ser levado às pressas para o hospital. Barry passou quase 3 meses internado, se recuperando dos ferimentos dolorosos. Para alguém tão jovem, essa foi uma experiência terrível. Ficar longe da família por tanto tempo foi difícil, mas seus pais e sua irmã mais velha, Leslie, fizeram tudo o que podiam para apoiá-lo. Sua mãe, Bárbara, foi especialmente dedicada, permanecendo ao seu lado o máximo possível. Durante esse período, os médicos trabalharam arduamente para tratar as queimaduras e prevenir infecções. Na década de 1940, os tratamentos médicos não eram tão avançados quanto hoje. Por isso, a recuperação de Barry foi lenta e dolorosa. Mas mesmo sendo criança, ele demonstrou uma força notável. Esse acidente teve um impacto duradouro em Barry e sua família. Para Barry, a dor e o trauma da experiência o acompanharam durante toda a sua infância e adolescência. Foi uma de suas primeiras lembranças e moldou sua compreensão da vida, da dor e da resiliência. Em 1949, quando Barry Gibb tinha apenas 3 anos,
A família Gibb mudou-se para Manchester, para o número 50 da Rua 50. Catherine's Drive em Douglas, a capital da Ilha de Man. Era uma época emocionante para a família, pois os irmãos gêmeos mais novos de Barry, Robin e Maurice nasceram em dezembro daquele mesmo ano. A chegada deles tornou a casa ainda mais animada, e Barry rapidamente assumiu o papel de irmão mais velho. Com 3 filhos pequenos, a vida em Douglas era agitada para os pais de Barry, Hugh e Barbara Gibb. Hugh, baterista e líder de banda, frequentemente se apresentava, enquanto Barbara se dedicava à criação dos filhos. A música já era uma parte importante da vida de Barry, graças à influência de seu pai. Conforme Barry crescia, a família se mudou diversas vezes. Essas mudanças fizeram com que Barry frequentasse escolas diferentes durante seus primeiros anos. Ele estudou primeiro na Braden School, depois na Tynwald Street Infant School e mais tarde na Desmond Road School. Embora fosse uma criança ativa e curiosa, Barry tinha mais interesse por música do que pelos estudos. Durante esses anos, ele descobriu seu amor por cantar e se apresentar. Mesmo quando menino, ele gostava de entreter os outros, e seu interesse pela música só aumentou. Em 1955, quando Barry tinha 9 anos, a família Gibb mudou-se para Manchester, na Inglaterra. Essa foi uma mudança significativa na vida de Barry. Sair da Ilha de Man, uma cidade muito menor e mais tranquila, para uma grande metrópole industrial como Manchester, representou um grande desafio para toda a família. Manchester era uma cidade vibrante, repleta de oportunidades, mas também de desafios. A família Gibb se estabeleceu na Keele Road, em Charlton, um bairro operário. A vida ali era diferente de tudo que Barry conhecia. As ruas eram mais movimentadas, as pessoas eram diversas e a atmosfera era vibrante. Embora a adaptação à vida em Manchester não tenha sido fácil, a mudança desempenhou um papel crucial no desenvolvimento musical de Barry. A cidade tinha uma cena musical vibrante e Barry estava cercado por diferentes influências musicais. Nessa época, Barry e seus irmãos começaram a experimentar com a música mais seriamente. Eles cantavam juntos, muitas vezes imitando artistas populares da época. Barry estava aprimorando sua voz e também começou a tocar guitarra em Manchester. Ele também vivenciou o impacto do rock and roll, que se tornava incrivelmente popular na década de 1950. Ficou fascinado por artistas como Elvis Presley e Buddy Holly, e a música deles o inspirou. Percebeu que a música não era apenas algo divertido, mas poderia ser uma carreira de verdade. O amor de Barry pela música crescia rapidamente. Mas como ele e seus irmãos deram os primeiros passos na música? Vamos descobrir os Rattlesnakes e seu primeiro show. Em 1957, Barry Gibb e seus irmãos gêmeos mais novos, Robin e Maurice, estavam cada vez mais apaixonados por música. Inspirados pela revolução do rock and roll e pela ascensão do skiffle, decidiram formar uma banda. Chamaram-se Rattlesnakes. O grupo não era formado apenas pelos irmãos Gibb. 2 amigos deles, Paul Frost e Kenny Horrocks, também se juntaram a eles. Barry assumiu a liderança como vocalista principal e guitarrista, enquanto Robin e Maurice contribuíam com os vocais de apoio. Desde jovens, os irmãos Gibb demonstravam seu talento musical nato. No final da década de 1950, o skiffle era incrivelmente popular no Reino Unido. Era um estilo musical cru e enérgico que misturava influências de jazz, blues e folk. Muitos jovens músicos começaram suas carreiras tocando skiffle, incluindo os Beatles, John Lennon e Paul McCartney. Os Rattlesnakes foram atraídos por esse som, usando instrumentos simples como violões, baixos caseiros e baterias básicas. Eles praticavam em casa e nas ruas de Manchester. Aos poucos foram ganhando confiança em sua capacidade de se apresentar. Em dezembro de 1957, os Rattlesnakes estavam prontos para se apresentar em público pela primeira vez. Eles estavam programados para se apresentar em um evento natalino no cinema local de Guimont, onde planejavam dublar uma música gravada. No entanto, pouco antes da apresentação, o disco que usariam quebrou. Isso significava que não poderiam mais fingir cantar junto. Tinham 2 opções: desistir ou se apresentar ao vivo. Mesmo nervosos, decidiram arriscar. Barry liderou o grupo com seu violão e Robin e Maurice se juntaram a ele com suas harmonias. Paul e Kenny criaram a base rítmica. Pela primeira vez, eles se apresentaram ao vivo para uma plateia. Apesar do medo inicial, algo incrível aconteceu. O público adorou a apresentação. A energia de tocar ao vivo
era muito mais empolgante do que simplesmente fingir cantar junto com uma gravação. Essa experiência inesperada deu a eles um enorme impulso de confiança. Eles perceberam que realmente podiam cantar, tocar e entreter uma multidão. Mais importante ainda, eles sentiram a emoção de estar no palco, uma sensação que os acompanharia pelo resto da vida. Os Rattlesnakes estavam apenas começando, mas como eles se transformaram nos mundialmente famosos Bee Gees? Vamos descobrir o nascimento dos Bee Gees. Em 1958, Barry Gibb e seus irmãos gêmeos mais novos, Robin e Morris, estavam prontos para um novo começo. Sua primeira banda, os Rattlesnakes, havia chegado ao fim depois que 2 de seus integrantes saíram. Mas os irmãos Gibb não estavam dispostos a desistir da música. Em vez disso, decidiram formar um novo grupo, que em breve se tornaria uma das bandas mais famosas do mundo. Naquele mesmo ano, a família Gibb deu um grande passo. Deixaram Manchester, Inglaterra, e imigraram para Radcliffe, Queensland, Austrália. Seus pais, Hugh e Barbara, esperavam uma vida melhor em um novo país. E essa mudança deu aos irmãos Gibb a oportunidade de recomeçar musicalmente. Na Austrália, Barry, Robin e Maurice continuaram a desenvolver seu som, apresentando-se em clubes locais e shows de talentos. Seu talento não passou despercebido. Eles logo chamaram a atenção de Bill Gates, um conhecido DJ de rádio em Brisbane. Gates ficou impressionado com as harmonias vocais dos garotos e com a capacidade deles de entreter o público. Ele começou a tocar as músicas deles no rádio, ajudando-os a ganhar mais visibilidade. O nome Biggs surgiu da combinação das iniciais de Barry Gibbs, BG, e das iniciais de 2 de seus primeiros apoiadores, Bill Gates e um piloto de corrida chamado Bill Good. Em 1963, os Bee Gees assinaram seu primeiro contrato de gravação com a Lydon Records, uma gravadora australiana. Eles lançaram vários singles, embora o sucesso não tenha vindo imediatamente. No início, suas músicas não causaram grande impacto, e eles lutaram para encontrar uma direção musical clara. Durante seus primeiros anos, os Bee Gees trabalharam duro para aprimorar suas composições. Barry, como irmão mais velho, assumiu a liderança na composição das músicas, mas Robin e Maurice também contribuíram. Eles experimentaram diferentes estilos, misturando influências do rock, pop e folk. Seu primeiro grande sucesso veio em 1966, com o lançamento de Specs and Specs. A canção tornou-se um enorme sucesso na Austrália, marcando seu primeiro grande êxito. Encorajados por isso, decidiram retornar à Inglaterra em 1967 para tentar a sorte no cenário musical internacional. Ao chegarem ao Reino Unido, os Bee Gees conheceram Robert Stigwood, um influente empresário musical que reconheceu seu potencial. Ele os ajudou a assinar com a Polydor Records no Reino Unido e com a Atco Records nos Estados Unidos. A partir daí, sua carreira decolou. Seu primeiro álbum internacional incluía sucessos como To Love Somebody e New York Mining Disaster 1941. O mundo começava a notar suas harmonias vocais únicas e composições emotivas. Conforme os anos 1960 davam lugar aos anos 1970, os Blues Girls se reinventaram, passando do soft rock para um som mais rítmico e dançante. Essa mudança os levou à sua lendária era disco, onde dominaram as paradas musicais com sucessos como Staying Alive, Night Fever e How Deep Is Your Love. Em 1966, com apenas 19 anos, Barry Gibb casou-se com Maureen Bates. Na época, Barry ainda era um músico promissor, trabalhando duro para se firmar com os Blues Girl. O casamento, no entanto, foi de curta duração e o casal acabou se separando após apenas alguns anos juntos. Pouco se sabe publicamente sobre o relacionamento de Barry com Maureen antes do casamento. O que se sabe é que eles se casaram jovens, numa época em que a carreira de Barry estava apenas começando a decolar. Os Blues Garçons haviam retornado à Inglaterra em 1967 e sua música estava ganhando atenção internacional. As exigências de sua carreira em ascensão provavelmente pressionaram sua vida pessoal. O casamento de Barry e Maureen terminou em algum momento no final da década de 1960, embora a data exata da separação não esteja bem documentada. Com o sucesso crescente dos Blues Girl, Barry concentrou-se na música e sua vida pessoal pareceu seguir um rumo diferente. O casal se distanciou e o casamento chegou ao fim discretamente. Embora o primeiro casamento de Barry não tenha durado, abriu caminho para algo ainda maior, sua história de amor para a vida toda com Linda Gray. Mas como eles se conheceram? E como o relacionamento resistiu ao teste do tempo?
Vamos explorar isso a seguir. Barry Gibb e Linda Gay. Barry Gibb viu Linda Gay pela primeira vez no set do programa Top of the Pops, em 1967. Na época, Barry era uma estrela em ascensão com os Bee Gees e o grupo estava apresentando seu sucesso Massachusetts. Linda, com apenas 17 anos, tinha acabado de ser coroada Miss Edimburgo e estava em Londres como parte de sua carreira de modelo. Durante o programa, Barry não conseguiu deixar de notar Linda. Ele ficou hipnotizado por sua beleza e graça e durante toda a apresentação, seus olhos se voltaram para ela. Havia algo nela que parecia diferente, algo especial. Depois do show, Barry reuniu coragem para se aproximar de Linda. Em vez de usar uma cantada chamativa ou tentar impressioná-la com sua crescente fama, ele simplesmente a convidou para um chá. Esse pequeno gesto foi o início de algo extraordinário. Linda aceitou o convite e, a partir daquele momento, os dois se tornaram inseparáveis. Passaram horas conversando e logo perceberam o quanto tinham em comum. Linda não era apenas bonita, ela era gentil, compreensiva e tinha uma forte autoestima. Para Barry, que estava lidando com as pressões da fama, a presença de Linda era um sopro de ar fresco. À medida que os Blues Girls se tornavam mais famosos, a vida de Barry ficava mais agitada. A banda estava constantemente em turnê, gravando e fazendo aparições na televisão. Muitos relacionamentos na indústria do entretenimento sofrem sob tanta pressão. Mas Linda era diferente. Ela não buscava os holofotes. Em vez disso, ela oferecia estabilidade e apoio, dando segurança a Barry durante os altos e baixos da fama. Em cada triunfo e em cada desafio, Linda esteve ao seu lado. Ela não era apenas sua parceira, tornou-se seu porto seguro, dando-lhe forças para seguir em frente. O amor de Barry e Linda se fortaleceu com o tempo. Casaram-se em 1970 e o vínculo entre eles só se aprofundou. Ao contrário de muitos relacionamentos de celebridades que se desfazem, o deles continuou a prosperar. Construíram uma linda família juntos, criando 5 filhos, enquanto Barry mantinha sua lendária carreira na música, construindo uma família em meio à fama. Em 1970, Barry Gibb e Linda Gray deram um passo importante em sua história de amor ao se casarem no aniversário de 24 anos de Barry, em 1º de setembro, no Poshcon Hall, em Londres. Foi uma cerimônia linda e íntima que marcou o início de um compromisso para a vida toda. Enquanto muitos casamentos de celebridades enfrentam dificuldades sob a pressão da fama, o vínculo de Barry e Linda só se fortaleceu com o passar dos anos. Diferentemente de muitos relacionamentos em Hollywood e na indústria musical, que começam e terminam, o casamento de Barry e Linda perdura há mais de 50 anos. O segredo deles, uma profunda compreensão, respeito mútuo e apoio inabalável. Linda não era apenas a esposa de Barry, ela se tornou seu maior apoio e seu porto seguro nos altos e baixos de sua carreira. Ao longo das décadas, Barry permaneceu uma figura proeminente no mundo da música, mas por mais agitada que a vida ficasse, a família sempre vinha em primeiro lugar. Seu casamento com Linda lhe proporcionou estabilidade, algo que ele valorizava imensamente enquanto enfrentava os desafios da fama mundial. Criando uma família juntos, Barry e Linda construíram uma linda vida juntos, acolhendo 5 filhos em sua família: Stephen, Ashley, Travis, Michael e Alexandra Gibb. Criar filhos enquanto era uma das maiores estrelas da música no mundo não era tarefa fácil. Os Blue Glutton estavam no auge de sua carreira e a agenda de Barry era frequentemente preenchida com turnês, gravações e aparições públicas. No entanto, ele sempre reservava tempo para sua família. Ele queria ser um pai presente e amoroso, garantindo que seus filhos soubessem que eram sua prioridade máxima. Linda desempenhou um papel fundamental em manter a vida familiar normal e estável. Enquanto Barry estava frequentemente sob os holofotes, Linda optou por manter a vida doméstica privada. Ela garantiu que os filhos tivessem uma educação simples e realista, apesar da fama mundial do pai. À medida que a carreira de Barry continuava a alcançar novos patamares, sua família permaneceu sua maior fonte de felicidade. Mas como ele lidou com as pressões da fama sem deixar de ser fiel a si mesmo? Vamos analisar mais de perto, tornando-se um exemplo para seus filhos. O filho mais velho de Barry, Stephen Gibb, desenvolveu um amor pela música desde cedo, mas ao contrário do estilo do pai, Stephen se sentiu atraído pelo rock e heavy metal. Ele se tornou
um guitarrista e compositor talentoso, trabalhando com bandas renomadas como Black Label Society e Saigon Kick. Embora sua música fosse diferente do som característico do Black Label Society, Barry apoiou a paixão do filho e se orgulhou de seu sucesso em um gênero completamente diferente. Ao contrário de Steven, Ashley Gibb não tinha interesse inicial por música. Ele tinha outras ambições, mas isso mudou quando compôs uma canção para sua noiva. Barry reconheceu o talento natural do filho e o incentivou a seguir a carreira de compositor. Com o tempo, Ashley se dedicou à música e acabou colaborando com o pai em diversos projetos, provando que o legado musical da família Gibb continuava de maneiras inesperadas. Barry sempre acreditou que a música deveria ser compartilhada e encontrou maneiras de incluir seus filhos em seu trabalho. Um dos momentos mais significativos de colaboração aconteceu em 2005, quando Barry trabalhou em um álbum com Barbra Streisand e a banda Guilty Pleasures. Seus filhos participaram do projeto, aprendendo com a experiência do pai e adicionando seu próprio toque à música. Mais tarde, em 2015, Barry lançou seu álbum solo, In the Now, e mais uma vez seus filhos estiveram envolvidos no processo criativo. Essas colaborações foram mais do que simples projetos musicais. Foram momentos que aproximaram a família, fortalecendo seus laços por meio do amor compartilhado pela música. A confissão final de Barry Gibb, sempre falou sobre como sua esposa, Linda Gray, foi a força constante em sua vida. Ele acredita a Linda o fato de tê-lo salvado dos perigos da fama, incluindo as tentações do abuso de substâncias que afetaram muitos ao seu redor, inclusive seus próprios irmãos. Enquanto Robin e Maurice Gibbs lutaram contra o vício em diferentes momentos de suas vidas, Barry trilhou um caminho diferente. Ele afirmou em entrevistas que nunca caiu nos mesmos padrões porque Linda o manteve forte e o lembrou do que realmente importava. O amor e o apoio dela lhe deram a estabilidade necessária, especialmente durante os anos de maior sucesso do The Big Bang Theory, quando estavam sob constante pressão da indústria musical. O papel de Linda não se limitava a manter Barry longe de más influências. Ela também o ajudou a permanecer humilde e focado na família. Ao contrário de muitas celebridades que se perderam na fama, Barry permaneceu fiel ao casamento e aos filhos, sempre reservando tempo para eles, independentemente da correria do dia a dia. A fama muitas vezes traz tentações, mas Barry sempre foi fiel a Linda. Ele compartilhou abertamente histórias sobre momentos em que foi cortejado por outras mulheres famosas, incluindo a campeã australiana de tênis Yvonne Goolagong. No entanto, Barry nunca vacilou em seu amor por Linda. Em entrevistas, ele afirmou que ninguém jamais poderia ocupar o lugar dela, pois ela não era apenas sua esposa, mas também sua melhor amiga e maior apoiadora, além de um trauma de infância que ele nunca revelou. Barry Gibb sempre foi associado ao talento musical e a fortes laços familiares. Em uma entrevista à Radio Times, ele mencionou pela primeira vez uma lembrança difícil de sua primeira infância. O artista revelou que, quando era muito pequeno, esteve em uma situação que lhe causou forte medo e sensação de perigo. Ele destacou que foi uma experiência emocionalmente pesada e que situações semelhantes afetavam também outras crianças naquela época. Essa lembrança deixou uma marca duradoura, embora não tenha havido dano físico direto. Era uma lembrança dolorosa que ele carregou por décadas, uma que nunca havia compartilhado publicamente até aquela entrevista. O incidente foi tão grave que o homem acabou sendo preso e Barry teve que falar com a polícia sobre o ocorrido. Ele descreveu uma cena perturbadora, com apenas 4 anos de idade, deitado na cama, e um policial sentado ao seu lado de madrugada, fazendo-lhe perguntas difíceis. "Se isso não te ensina nada sobre a vida, nada ensina", disse Barry. Foi uma realidade dura e dolorosa para alguém tão jovem enfrentar. Barry admitiu que, mesmo falando sobre isso como adulto, ainda se questionava se deveria mencionar o assunto depois de tantos anos. Ele se perguntava se era algo que deveria permanecer no passado ou se era importante reconhecer. Mas o fato de a lembrança permanecer tão vívida deixava claro o grande impacto que teve sobre ele. Perda pessoal para Barry. Barry Gibb vivenciou momentos incríveis ao longo de sua carreira, mas sua trajetória também foi marcada por perdas dolorosas. As mortes de seu irmão mais novo, Andy Gibb, em 1988, de seu irmão gêmeo, Maurice Gibb, em 2003, e de Robin Gibb,
em 2012, testaram sua força de maneiras inimagináveis. Em meio a tudo isso, Barry encontrou conforto no apoio inabalável de sua esposa, Linda Gray, que esteve ao seu lado nos momentos mais difíceis. Andy Gibb era o caçula dos irmãos Gibb e uma estrela em ascensão na indústria musical, com sucessos como Shadow Dancing e I Just Want to Be Your Everything. Ele rapidamente se tornou uma sensação pop no final da década de 1970. No entanto, nos bastidores, Andy lutava contra o abuso de substâncias. Seu vício afetou tanto sua vida pessoal quanto sua carreira, levando a problemas financeiros e oportunidades perdidas. Em meados da década de 1980, Andy tentava reconstruir sua vida. Barry e o resto da família apoiaram seus esforços para se livrar do vício, mas os anos de abuso de substâncias cobraram seu preço em sua saúde. Em 10 de março de 1988, poucos dias após seu 30º aniversário, Andy morreu de miocardite, uma doença cardíaca agravada pelo seu histórico de uso de drogas. Para Barry, perder Andy foi devastador. Ele frequentemente se culpava, sentindo que poderia ter feito mais para ajudar seu irmão mais novo. Em entrevistas posteriores, Barry admitiu que a morte de Andy deixou um vazio em seu coração que jamais poderia ser preenchido. Maurice Gibb não era apenas o irmão mais novo de Barry, mas também seu gêmeo. Como um terço dos Bee Gees, Maurice desempenhou um papel crucial na formação do som do grupo. Suas habilidades como músico, produtor e vocalista de apoio foram essenciais para o sucesso da banda. No início de 2003, Maurice foi internado no hospital com fortes dores de estômago. Os médicos descobriram que ele tinha uma torção intestinal, uma condição que exigia cirurgia de emergência. Tragicamente, surgiram complicações e Maurice sofreu uma parada cardíaca. Ele faleceu em 12 de janeiro de 2003, aos 53 anos. Barry ficou devastado. Ele e Maurice passaram quase toda a vida juntos criando música e compartilhando experiências inesquecíveis. Sem ele, Barry sentia como se uma parte de si estivesse faltando. A dor da perda de Maurice foi tão intensa que Barry inicialmente se recusou a cantar as músicas do Bee Gees, pois era muito emocionante cantar sem o irmão. Quase uma década após a morte de Maurice, Barry enfrentou outra perda devastadora. Robin Gibb, seu último companheiro de banda ainda vivo e irmão gêmeo de Maurice, lutava contra um câncer de cólon e fígado. Apesar do tratamento, seu estado de saúde piorou. Em 2012, Robin entrou em coma. Barry e o resto da família permaneceram ao seu lado na esperança de um milagre. Robin recuperou brevemente a consciência e até tentou se comunicar com seus entes queridos, mas seu corpo estava fraco demais para lutar por mais tempo. Ele faleceu em 20 de maio de 2012, aos 62 anos. Com a morte de Robin, Barry se tornou o último sobrevivente da família BG. O peso de perder seus 3 irmãos foi insuportável. Barry admitiu mais tarde que lutou contra a culpa do sobrevivente, questionando-se por que era o único que restava. Em meio a todas essas perdas dolorosas, Linda Gray, esposa de Barry por mais de 50 anos, foi sua fonte de força e estabilidade. Ela o ajudou a lidar com o luto e o lembrou de que, apesar da dor, ele ainda tinha uma família amorosa em quem se apoiar. Barry falou abertamente sobre como Linda o impediu de cair em depressão. Ao contrário de seus irmãos, Barry nunca teve problemas com abuso de substâncias, algo que ele atribui à orientação de Linda. Ela garantiu que ele se concentrasse nos aspectos positivos da vida, seus filhos, sua música e o amor que compartilhavam. Mesmo nos momentos mais sombrios, Linda permaneceu a âncora de Barry, garantindo que ele não se afogasse na tristeza. Ele costuma descrevê-la como sua maior bênção, a pessoa que esteve ao seu lado em todos os triunfos e em todas as decepções. Se você gostou deste olhar íntimo sobre a vida e a história de amor de Barry Gibbs, não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho de notificações para não perder nossos vídeos mais recentes sobre a trajetória de celebridades. Deixe um comentário abaixo. Qual você acha que é o segredo para o relacionamento duradouro deles?